Fala, família Palmeiras, voltamos com mais um vídeo aqui no canal Voz do Palestra. E olha só, depois da derrota de ontem, classificação garantida para a próxima fase da Copa do Brasil, acordamos com a notícia de que o Palmeiras estaria supostamente interessado na contratação de Luiz Henrique, alvo do Flamengo, atual jogador do Zenit e da Seleção Brasileira. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, então fica até o final. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aqui, coloca a sua opinião sobre essa possível contratação do Luiz Henrique, você acha que é necessário ou não, e já vamos lá com as principais notícias do Verdão no jogo aberto e toda a repercussão da derrota de ontem. Avante palestra! Bora pro jogo, Fortaleza 3, Palmeiras 2. Quem diria, hein? Arena Pantanal, muita gente reclamou do mando de campo que foi vendido. O Abel Ferreira já tinha uma ótima vantagem, aproveitou para mesclar o time, depois lançou mão de mais alguns titulares no segundo tempo e não deu muito certo. O Palmeiras perdeu por 3-2, mas em contrapartida ficou com a vaga no agregado, fez 3-0 na ida. Solta, negão! O Fortaleza tinha uma missão quase impossível na Arena Pantanal, mas começou a partida pressionando. Aos 33 minutos, Miritello abriu o placar com um belo chute de fora da área. De longe no gol, bateu! Golaço! Gol! Hoje nós não entramos com a nossa máquina competitiva ligada. Demos muito espaço ao adversário, aqui e ali algo desconcentrados. O Palmeiras respondeu rapidamente com Flaco Lopes. O artilheiro do Verdão na temporada deixou tudo igual após bela jogada de Felipe Anderson. Depois de uma jogadaça, Felipe Anderson falou, faz Flaco, o argentino tem o faro do gol. Mas a alegria alviverde durou poucos minutos. Após jogada pela direita, Rodriguinho empurrou para o gol. O lance gerou muita reclamação dos jogadores palmeirenses, que pediram falta na origem da jogada, mas a arbitragem e o VAR mantiveram a decisão de campo. Na segunda etapa, as mudanças de Abel Ferreira deram mais equilíbrio ao Palmeiras. Murilo empatou de cabeça após cobrança de escanteio de Andréas Pereira. Foi a 10ª assistência do garçom do Verdão na temporada. Já na reta final da partida, Lucas Emanuel voltou a colocar o Fortaleza em vantagem. Apesar da pressão nos minutos finais, os cearenses não conseguiram marcar os 2 gols que levariam a decisão para os pênaltis. Hoje nós fizemos 3 gols que eram necessários. O que nós precisamos é parar de sofrer gols. É verdade que tínhamos 3 objetivos para este jogo. O primeiro era ganhar, o segundo era rodar o elenco e o terceiro era ver com que nível de forma estão uns jogadores e outros. Dos 3 objetivos, o maior e que não foi cumprido era a vitória. Abel Ferreira e os seus comandados aguardam um sorteio, terça-feira, dia 11, às 11 horas, na CBF, no Rio de Janeiro, para definir o seu próximo adversário em busca desse tão sonhado título da Copa do Brasil. Fica aqui o aprendizado daquilo que foi a derrota de hoje, mas também não te posso dizer que há muito trabalho a fazer. É bom também para acalmar as águas. Não vão já dizer que Palmeiras é como os outros clubes, vai passar por momentos bons e momentos menos bons. Se esses momentos menos bons pudessem ser nestes momentos em que temos aqui um bocadinho de, vocês utilizam aqui uma expressão muito boa, um bocadinho de gordurinha para queimar. Nós jogamos com uma equipe que tem a melhor produtividade no futebol brasileiro hoje. E coletivamente, o que devemos? Eu já sei, vamos dizer que o Palmeiras não botou todos os jogadores, que já tinha uma vantagem de 3-0. É sempre assim, cara. É a análise simplista que existe no futebol brasileiro em relação ao que se faz, o que as equipes fazem, né? Sou crítico completamente a isso aí, porque acho que essa análise tem que ser mais profunda. Foi um jogo pro Fortaleza até interessante, deu a vida, conseguiu o resultado, volta para a Série B até motivado porque venceu o líder da Série A. Só que na prática,
o Palmeiras também facilitou um pouco as coisas, não entrou com seu time titular. Aí no segundo tempo ele até lança a mão de jogadores importantes, como é o caso do Arias, mas acabou perdendo o jogo, Edu. Mas fica um gostinho ruim por um lado, mas a melhor parte é a classificação, seguir na Copa do Brasil. Claro, a classificação era mais importante, né, para o Palmeiras, Renato, mas a questão da postura, né, que fazia muito tempo que o Palmeiras não tinha essa postura. Acho que a última vez foi contra o Novo Horizontino, que perdeu de 4-0. Então, acho que ontem parece que meio que igualou aquela postura lá, porque sem competir. Quando você entra em campo e não compete, por mais que o adversário seja Série B, né, não tem tanta qualidade assim, ele vai sobressair. E foi o que aconteceu. O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo para marcar a equipe do Fortaleza. O Fortaleza, com o Paulo Autuori, melhorou bastante. Você vê já um time, já tem um padrão de jogo, então você vê um time bem interessante. E agora o Palmeiras fez o gol aí individualmente com o Felipe Anderson, com aquela jogada, juntamente com o Flaco Lopes ali. Eu não vou nem falar dessa falta. Que foi o segundo gol do Fortaleza. Falta? Né? Porque eu marcaria. Você não vai falar, mas tá falando. Eu marcaria, mas só que pelo critério que o árbitro estava tendo no jogo, ele fez o certo. Não marcou. Não marcou. Agora, o Palmeiras deu muita brecha para a equipe Fortaleza. Teve alguns momentos, Renata, que o Fortaleza estava ganhando, eu estava até com medo. Fazer o segundo gol, diferença, Com e aí... medo? Porque se você toma mais um gol ali, pô, e a pressão que ia ser? E aí sim, no segundo tempo, quando o Abel coloca os titulares para jogar, aí se você vê um nível já elevando e a marcação lá na frente, como sempre foi o Palmeiras jogando, a marcação lá na frente com os atacantes. Então eu entendo que os jogadores que tiveram oportunidade ontem, alguns não aproveitaram a chance, né? Não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque, ontem não foi aquele jogador que a gente é acostumado a ver, marcando, dando possibilidade, dando linha de passe, e ontem realmente ele não jogou bem. De repente é o retorno da lesão dele também, a adaptação, aquela coisa toda. Vamos aguardar. Agora tem uns gols aí que eu gosto do Carlos Miguel, mas eu acredito que tem uns gols ali que ele poderia ter evitado. O Fortaleza concentrou, jogou bem, não é? Ganhou a partida. Mas a gente tem que destacar algumas coisas, Cicinho. O Vitor Roque, eu concordo com o Edu, não fez um jogo vistoso, mas foi o primeiro jogo em quase 5 meses que ele e o Flaco Lopes saíram como titulares, que é uma dupla que já deu muitas alegrias para o Palmeiras, funcionou muito bem, e eles precisam readquirir, não é, esse entrosamento, e começaram como titulares. Ele poupou alguns atletas, infelizmente o Inter é o próximo adversário no Brasileiro, vai pegar alguns jogadores mais descansados. Quem jogou o primeiro tempo saiu, ficou esperando na segunda etapa. Então, no final das contas, pelo resultado de classificação, para o Palmeiras foi ok, mas fica esse sinalzinho de alerta. A única coisa positiva realmente foi a classificação, né? Mais dinheiro que entra pro Palmeiras. Mas eu falava aqui antes que uma das qualidades do Abel é extrair muito dos reservas para que coloquem, né, cada dia mais a obrigação dos titulares se manter bem. Nesse jogo, já não foi isso que aconteceu, né? Os reservas não corresponderam, então, assim, não serve de desculpa porque a vitória do Fortaleza foi merecida. Eu tinha, né, até passou desapercebido, mas o Paulo Autuori é o pai dos treinadores, Edu, então eu sabia que ia dar um nó no seu treinador. Sabia? E o seu resultado ontem foi quanto? Mas estamos falando de um tricampeão da Libertadores, meu amigo. Então, assim, armou muito bem a equipe do Fortaleza e conseguiu parar as jogadas do Palmeiras. Então, assim, e o Palmeiras também jogou pro gasto, né? Jogou pela classificação. Mas o Vitor Roque, a gente tem que dar esse tempo a ele, porque você ficar parado, você precisa de vários jogos para ter ritmo, então não é num jogo que ele vai fazer chover. Não tem como ignorar que você fez 3-0 na ida. O Palmeiras entrou com o resultado embaixo do braço e acabou ficando com a classificação de uma maneira mais difícil do que esperava. Bom, família, vamos lá. Vou deixar pra gente falar sobre a contratação de Luiz Henrique daqui a pouco, tá bom? Antes disso, vamos falar sobre o jogo de ontem, mas eu já quero que você comente aqui embaixo a sua opinião. Você acha que essa contratação do Luiz Henrique, ela serviria pro Palmeiras? Seria um jogador que viria para ser titular? Lembrando que ele atuaria ali ao lado do Alan, né? Seria realmente a posição do Alan, então isso poderia significar a possibilidade de negociação no nosso ponta direita. A gente vai falar um pouco mais sobre essa informação, mas antes disso, a gente precisa comentar sobre a partida de ontem, a derrota do Palmeiras diante do Fortaleza. Um jogo onde o próprio Abel Ferreira deu a entrevista após a partida e
talvez tenha se responsabilizado ali pelo desempenho do time dentro de campo. Acho que faltou muita concentração, a gente viu a postura do Palmeiras um pouco aquém do que nós temos visto nos últimos jogos e do que é esperado de um time dentro de um mata-mata. Todavia, porém, entretanto, vou dizer para vocês assim que o jogo de ontem, jogo não valia, assim, não valia nada, né? A gente sabia que era muito difícil um cenário onde o Fortaleza virasse o placar depois de um 3-0 no jogo de ida, longe da sua torcida, por ter vendido o mando de campo. O time do Fortaleza, enfim, já esperava que também não conseguisse reverter, e o Palmeiras entrou, assim, podendo descansar os seus jogadores. Então, acho que se a gente pode tirar pontos positivos da partida de ontem, foi de fato poder entrar com um time mais reserva, um time misto, né, com poucos jogadores ali do time titular, e descansar parte da equipe. O próprio caso do Alexander Barbosa, com um trauma, não viajou, então, enfim, acabou não jogando. O próprio Arias deu lugar ao Felipe Riquelme, ao Riquelme Felipe, né? Tô viajando. Mas o próprio Arias deu lugar a ele. A gente viu o Lucas Evangelista e Emiliano Martins atuando nas posições de Marlon Freitas e Andréas Pereira. A gente viu novamente o Vitor Roque iniciando uma partida como titular. Então, assim, embora não tenha feito uma boa partida, assim como o Riquelme Felipe não fez, assim como alguns jogadores não fizeram, né? Eu acho que vale ali, talvez, o Felipe Anderson, a gente citar uma excelente assistência do Felipe Anderson, um lance lindo ali que ele deixa o jogador no chão, e é um jogador que pode nos ajudar muito vindo do banco de reservas. E digo para vocês que essa temporada iniciou muito bem o ano e teve uma lesão que de certa forma quebrou o ritmo, mas Felipe Anderson eu ainda acredito que pode render mais no Palmeiras. Então, assim, a gente teve ali alguns pontos com relação a essa derrota, mas o grande tópico, meus amigos, é que o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Em breve, quartas de final, o jogo deve ser disputado do jogo de ida, dia 26 de agosto, o jogo de volta dia 3 de setembro. Então, logo aí, daqui a 20 dias, nós já veremos Palmeiras em campo mais uma vez pela Copa do Brasil. Mas antes disso, temos inúmeros compromissos pela frente, né? São 9 partidas, se eu não me engano, durante o mês de agosto, e a gente já tem no próximo domingo um confronto diante do Internacional importantíssimo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Em contrapartida a isso, nós temos também a Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira, meus amigos. Então, assim, o Palmeiras, graças a Deus, acho que em termos, né, de viagem e tudo mais, facilita um pouco com que a partida diante do Fortaleza tenha sido disputada em Cuiabá, acaba sendo um pouco mais perto, né? O time já retornou para São Paulo e já inicia a preparação, então, para esse confronto diante do Internacional no final de semana, jogo em casa, assim como na próxima quarta-feira o confronto diante do Cerro Porteño também será em casa, né? O ponto importante aí sobre essa partida diante do Internacional é que, de fato, não é um adversário fácil, embora não esteja no seu melhor momento aí da temporada. O Internacional tende a ser sempre um time difícil, né? Tende a ser sempre um time a ser batido. O Palmeiras joga em seus domínios, esperamos que saia com a vitória, até porque o Flamengo deve vencer o seu jogo no final de semana, já que enfrenta o Vitória no Maracanã, tá? Então, o jogo do Flamengo aí, o Flamengo deve reencontrar o caminho da vitória mais uma vez no Campeonato Brasileiro após duas rodadas de empate, e aí é extremamente importante que o Palmeiras vença essa partida, né, para que a gente não veja a vantagem diante do Flamengo diminuindo. Tá bom, meus amigos? Então, acho que é isso que nós temos de informação por esse momento. Amanhã a gente vem, claro, com mais informações sobre a preparação para o confronto diante do Inter, sobre o time que vai a campo, sobre a recuperação de Gustavo Gomes e do próprio Alexander Barbosa. Mas antes disso, a gente precisa comentar no dia de hoje ainda sobre Luiz Henrique. Isso porque a gente acordou aí bombando nas redes sociais uma notícia no Bilhado, né, de que o Luiz Henrique recebeu o contato, né, os agentes de Luiz Henrique receberam contatos dos agentes do Palmeiras e que o Palmeiras teria o interesse de realizar uma proposta na casa de 30 milhões de euros pelo atleta. Embora seja um atleta nível A e que viria realmente para assumir a posição em qualquer time no futebol brasileiro, né, para reinar no futebol brasileiro, assim como fez no Botafogo quando foi campeão da Copa Libertadores da América, precisamos ser muito sinceros ao dizer que não existe negociação alguma e nenhum tipo de interesse do Palmeiras na contratação do atleta. Inclusive foi, né, publicado há cerca de uma hora atrás pelo R7,
se eu não me engano, a informação, né, de que em contato com a diretoria do Palmeiras já foi informado que não há nenhum tipo de interesse do atleta. Algumas coisas nesse sentido acontecem quando justamente os agentes querem uma valorização do jogador, até mesmo para receber talvez um pouco a mais do Flamengo durante esse momento de negociação. Confesso que ficaria muito feliz se o Palmeiras tivesse interesse na contratação de Luiz Henrique, uma vez que a gente não só reforçaria o nosso time, como deixaria o Flamengo sem um atleta de ponta, né? Mas infelizmente eu acho que o que vai acontecer é de fato o Flamengo realizar essa contratação e se fortalecer ainda mais para essa segunda parte da temporada. Sendo assim, qualquer vantagem que conseguirmos agora é extremamente importante, porque a gente sabe que apesar de um time que oscila bastante, a expectativa, né, é que o Flamengo possa reencontrar o caminho positivo aí dentro de campo nas próximas rodadas. Então o Palmeiras precisa abrir cada vez mais essa vantagem para que a gente consiga, se Deus quiser, aí ser campeão das 3 Copas esse ano. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Cruzeiro também na Copa Libertadores da América. E olha só, aqui, meus amigos, o Cruzeiro vai passar o carro, tá ligado? Então vai ficar o caminho aberto aí pra gente. Já tá aberto na Copa do Brasil, né? O Fluminense caiu ontem, só ficou o Cruzeiro também de um time assim que é um adversário de fato a ser batido na Copa do Brasil. Então o Palmeiras total condições aí de se sagrar campeão da Tríplice Coroa nessa temporada. Meus amigos, já falei pra vocês, se você não é inscrito no canal, esse é o seu momento de se inscrever. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre essa contratação, o que o Palmeiras deveria fazer, o que você achou do jogo de ontem, e amanhã a gente volta comentando um pouquinho mais sobre tudo que rola no Palmeiras. Avante palestra. Valeu, família.